Cada emoção tem a sua função e um cérebro saudável ele sente todas essas emoções. Por isso, nesse vídeo, eu quero trazer algumas estratégias para você lidar com a tristeza. É importante deixar claro que eu não vou abordar aqui sobre o transtorno depressivo maior, mas sobre como lidar com a tristeza, como lidar com os dias tristes, porque é natural que eles aconteçam. Hoje, nós culturalmente somos muito mais expostos a momentos de alegria, fotos sempre sorrindo nas redes sociais, as pessoas sempre compartilhando, é claro, a parte boa da vida. Então, isso pode nos expor muito mais a esses momentos e nos fazer sentir mais estranhamento quando um dia triste acontece. Mas a verdade é que a tristeza faz parte da vida, os dias difíceis fazem parte da vida e nós precisamos aprender a lidar com isso de forma natural também. Quero começar trazendo então esse significado, que a tristeza ela pode ser como um termômetro, que ela nos lembra aquilo que realmente importa, o quem importa na nossa vida. Por exemplo, se eu tenho uma briga com quem eu amo e valorizo, e nessa briga eu acabo sendo rude, sendo grosseiro, machucando e ferindo essa outra pessoa, é natural que eu me sinta triste, porque aquela pessoa é valorizada por mim, eu a amo. Então, se eu tenho uma atitude como essa e fico triste depois, isso é natural acontecer, a tristeza está regulada diante daquela situação. A tristeza, ela sinaliza e nos abre uma oportunidade de reflexão, ela nos conecta com esse momento de pensar aquilo que nós mais valorizamos na nossa vida. Por exemplo, quando nós perdemos alguém que nós amamos muito, que importa muito para nós. Inclusive, essa é uma das lições do filme Divertidamente. Se você ainda não assistiu, eu recomendo, porque ele mostra de uma forma bem lúdica qual o papel fundamental da tristeza na nossa vida. Então, se ela não está de forma constante, ininterrupta, trazendo prejuízos na sua vida, como no sono, na alimentação, então ela precisa ser vista como algo natural. Quais são então algumas estratégias para lidar com os dias tristes? A primeira coisa é não brigue com a tristeza. Toda vez que nós tentamos rejeitar uma emoção, brigar com uma emoção para não sentir, para não dar espaço para ela, acontece o efeito contrário. Nós potencializamos essa emoção. Nós acabamos dando mais foco para isso. Por exemplo, se quando você se sente triste, você sente raiva porque está triste, você acaba gerando ali uma avalanche de emoção que se torna muito mais difícil para você lidar. O mesmo acontece com a ansiedade. Se você tenta a todo custo não sentir aquela sensação de ansiedade, então você acaba potencializando ela. Então, se você já fez algo para que a tristeza possa ir e ela ainda não foi, então entra a nossa segunda estratégia, que é faça por você mesmo o que você faria por um amigo. Acolha. E aqui, o acolhimento, ele não é aquela ideia de não fica assim, vamos fazer outra coisa para você esquecer a tristeza, vamos tentar mudar esse jogo, né? No sentido assim de rejeitar a emoção ainda, é no sentido de acolher, de dar espaço. Quando nós damos espaço para que a emoção esteja ali, então a gente utiliza estratégias como um abraço mesmo. É no sentido de como você trataria essa pessoa se ela estivesse passando por um dia triste, um dia difícil. O que você faria para tentar acolhê-la? Como você cuidaria dessa pessoa? Então utilize essas estratégias com você mesmo também. A terceira estratégia é procure entender por que a tristeza está ali. Eu iniciei o vídeo falando que todas as emoções têm a sua função. Tente pensar sobre qual mensagem essa tristeza está trazendo. O que ela está querendo te dizer, te comunicar. Às vezes é algo que precisa ser mudado na sua vida, às vezes é uma postura que você precisa ajustar. O que não está bom? O que te incomodou? Pense sobre isso. A quarta estratégia é, se puder fazer algo para mudar o cenário, faça. Aqui entra então a ação, a parte prática mesmo. E não precisa ser imediatamente, já pensar, o que eu posso fazer para mudar esse cenário agora, para eu não me sentir mais triste. Não é no sentido de fuga novamente da emoção, mas é de, aos poucos, ir pensando, tem algo que eu possa fazer? Se não tiver algo que você possa fazer para mudar a situação,
mudar como você tem se sentido, então aqui entra a aceitação radical. Aceitação radical não é você gostar de estar passando pela situação, não é você concordar com a situação, mas é simplesmente lidar com aquilo que já está lá, que não pode ser mudado, pelo menos não naquele momento. Aquilo que você não tem controle sobre. A aceitação é sobre você olhar a vida como ela é, como ela está sendo, e encontrar formas de lidar com isso sem sofrer demasiadamente, mesmo estando triste, mas tentar compreender que naquele momento não há algo a se fazer, porque tem coisas que podem ser mudadas, mas tem coisas na nossa vida que não poderão. A quinta estratégia é cuidado com a generalização. Aqui entra a ideia de que não é porque você está se sentindo triste que tudo o resto da sua vida precisa ser triste. Você não vai mais sorrir para nada que te contarem, que te disserem, não vai ser mais gentil com as pessoas. Não é nesse sentido. É você entender que sempre há uma possibilidade. E isso não significa fugir da tristeza, mas encontrar outros focos também na sua vida. É você conseguir prestar atenção nas pequenas coisas que ainda são boas, que ainda estão dando certo, que ainda merecem essa atenção, que são como um refrigério mesmo naquele dia difícil, sem fugir ou invalidar o que está acontecendo, ou um momento difícil, ou a tristeza. É você pensar como uma frase que eu ouvi, que diz assim: nem todos os dias são bons, mas sempre há algo bom naquele dia. Eu sou Emily Querolai, sou psicóloga e espero que esse vídeo tenha sido útil com estratégias para que você lide de uma maneira muito mais natural com os dias difíceis.